Olá, boa tarde. O Jornal da Justiça, primeira edição, está fazendo uma retrospectiva dos principais julgamentos em plenário virtual que marcaram 2023. Regras da Lei da Reforma Agrária para a desapropriação de terras produtivas, federalização de crimes com grave violação de direitos humanos, contratação de empréstimos consignados por quem recebe Bolsa Família ou outros benefícios sociais. Esses são alguns dos temas julgados. Eu sou Carlos Eduardo Cunha e a retrospectiva 2023 já está no ar. O Supremo Tribunal Federal rejeitou 4 mandados de segurança contra a decisão do Senado Federal em 2016 no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff de aplicar apenas a sanção de perda do cargo sem que ela perca os direitos políticos. O julgamento foi em setembro, no plenário virtual. Repórter Amanda Mustafa. 4 mandados de segurança apresentados por partidos políticos e parlamentares questionavam as votações que resultaram na perda de mandato e de direitos políticos ocorridas no Senado Federal durante o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. As votações foram realizadas de forma distintas. Os autores alegam que a perda do mandato não poderia ser dissociada da inabilitação para o exercício da função pública, violando o artigo 52 da Constituição e a lei que define os crimes de responsabilidade. Dilma Rousseff teve o mandato cassado em 31 de agosto de 2016, acusada de ter cometido crime de responsabilidade fiscal e edição de decretos de abertura de crédito sem aprovação do Congresso Nacional, autorizando suplementação do orçamento em mais de 95 bilhões de reais e contribuindo para o descumprimento da meta fiscal de 2015. Como a votação foi em separado, apesar de ter o mandato cassado para os próximos 8 anos, Dilma não perdeu os direitos políticos e, por isso, poderia exercer cargo público. O Supremo entendeu que os políticos e os partidos não têm legitimidade para apresentar mandado de segurança coletivo porque não preencheram os requisitos mínimos para a propositura da ação e alteraram o formato de votação do impeachment. Além disso, segundo a relatora, a ministra aposentada Rosa Weber, o procedimento da votação não foi ilegal, porque seguiu o regimento interno do Senado Federal. Também em setembro, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade de regras da Lei da Reforma Agrária para a desapropriação de terras produtivas que não cumprem a função social. Repórter Pablo Lemos. Os ministros analisaram o caso no plenário virtual, ao julgar uma ação da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, que questionou trechos da Lei da Reforma Agrária de 1993. Ao STF, a Confederação argumentou que os requisitos de produtividade e função social não poderiam ser exigidos simultaneamente da propriedade rural. Segundo a petição inicial, os trechos da lei embaralharam os conceitos de grau de utilização da terra e grau de eficiência em sua exploração. Para a CNA, a norma deu tratamento idêntico às propriedades produtivas e improdutivas. Disse ainda que a exigência de produtividade invalida o requisito constitucional do aproveitamento racional e adequado. O voto do ministro Edson Fachin, relator do caso, foi acompanhado por unanimidade. O magistrado apontou que tal dispositivo exige o preenchimento simultâneo tanto do critério da produtividade quanto da função social. E como os parâmetros mínimos da função social estão previstos expressamente no texto constitucional, não há como afastar a exigência para as propriedades produtivas. Também, de acordo com o ministro, a Constituição prevê que a propriedade produtiva não pode ser desapropriada para fins de reforma agrária. Para o relator, a Constituição Federal traz uma garantia de que o critério de produtividade será utilizado para o reconhecimento da função social. Há, assim, uma imposição destinada ao legislador para que defina o sentido e alcance do conceito de produtividade, a fim de que esse critério seja considerado. Ainda para Fachin, é necessário reconhecer que a exigência de cumprimento da função social é também aplicável à propriedade produtiva.
E no mesmo mês, o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional uma lei de Pernambuco que previa a presença do Ministério Público em despejos coletivos. Os detalhes com o repórter Pablo Lemos. A decisão do Supremo Tribunal Federal foi tomada em sessão virtual no julgamento de uma ação proposta pela Procuradoria-Geral da República. De acordo com a PGR, a lei do Estado de Pernambuco desrespeitava a autonomia funcional e administrativa do Ministério Público. O órgão alegou que a presença compulsória de representantes do MP em despejos coletivos que envolvessem mais de 50 pessoas é inconciliável com a atuação do órgão. No julgamento, prevaleceu o voto do relator do caso, o ministro Nunes Marques. Ele reafirmou princípios constitucionais garantidos ao Ministério Público, como a independência e o autogoverno. Ressaltou ainda a autonomia do chefe do MP para conduzir a instituição sem interferência dos três poderes. Por essa razão, na linha de pensamento de Sua Excelência, a atribuição do chefe do Poder Executivo não se estenderia aos Estados-membros, no que diz respeito à iniciativa das leis voltadas a disciplinar a organização, as atribuições e o estatuto dos Ministérios Públicos Estaduais, a qual seria exclusiva do Procurador-Geral de Justiça por aplicação direta do artigo 128, parágrafo 5º da Carta da República. No julgamento, ficou vencida a presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber. Para ela, a competência do Procurador-Geral de Justiça não inviabiliza a edição de leis de iniciativa parlamentar que estipulem outras funções aos membros do MP, desde que estejam em harmonia com as finalidades institucionais. E para fechar o primeiro bloco da nossa retrospectiva de hoje, o Supremo invalidou as regras para indenização por danos causados por mineradoras no Pará. A reportagem é de Amanda Mustafa. A lei foi questionada no Supremo pela Confederação Nacional da Indústria. A CNI argumenta que o Estado não pode exigir pagamento de indenização para só aí autorizar que as empresas mineradoras atuem. Segundo a Confederação, a Constituição Federal impõe às empresas exploradoras a obrigação de recuperar o meio ambiente degradado e de pagar os danos apenas quando as regras de recuperação não são cumpridas. A ação pede que o STF declare que a lei do Estado do Pará é inconstitucional. A ação tem correlação clara e direta com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, que traz os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para esta década. O Objetivo 15, sobre a vida terrestre, trata da adoção de medidas para a proteção, restauração e uso sustentável dos ecossistemas terrestres, como o solo, matéria-prima explorada pelas empresas mineradoras. Em seu voto, a relatora ministra Rosa Weber considerou válida a previsão de indenização porque tanto a União quanto os estados e o Distrito Federal podem legislar sobre a proteção do meio ambiente e o controle da poluição. Mas, por outro lado, a relatora constatou a inconstitucionalidade do fato gerador da indenização, que, segundo ela, se confunde com o da compensação financeira prevista na Constituição Federal para exploração mineral e o das taxas relativas a poder de polícia na fiscalização dessa atividade. A ministra também considerou inconstitucionais os dispositivos que tratam dos percentuais. E a seguir, vamos conferir a decisão que validou a federalização de crimes com grave violação de direitos humanos. Voltamos em instantes com a nossa retrospectiva. Estamos de volta com a retrospectiva do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Em setembro, os ministros validaram a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, que disciplina interceptações telefônicas no âmbito do Ministério Público. Confira na reportagem de Marta Ferreira. O Conselho Nacional do Ministério Público editou a norma com regras sobre interceptações telefônicas em 2009. Para a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, essa resolução seria inconstitucional e, por isso, entrou com ação no Supremo. A DEPOL argumentou que a resolução acabou autorizando o Ministério Público a armazenar grampos em alguns sistemas, o que teria violado a competência federal
para legislar sobre direito processual e o princípio da legalidade. Também afrontaria as funções exclusivas da Polícia Judiciária, já que cabe ao delegado de polícia conduzir os procedimentos de interceptação de comunicações telefônicas, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar o trabalho. A ação foi levada para julgamento no plenário virtual, sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, que não aceitou o pedido feito pela autora da ação. No voto, o relator lembrou que o Supremo já havia reconhecido em julgamento anterior a validade constitucional do poder investigatório do Ministério Público. Assim, Barroso entendeu que a resolução não interferiu de nenhuma forma nas atribuições da polícia para conduzir interceptações telefônicas, muito menos conferiu legitimidade investigatória ao Ministério Público. Destacou ainda ser ato normativo que elaborou nos estreitos limites dos deveres funcionais dos membros do Ministério Público, entre os quais o dever de sigilo, o de zelar pela observância dos princípios previstos no artigo 37 da Constituição, aí incluído o princípio da eficiência. O ministro Alexandre de Moraes abriu divergência por entender que o CNMP pretendia padronizar os requisitos para uso de dados obtidos em interceptações telefônicas, mas acabou criando requisitos não previstos em lei. Mas o plenário, por maioria, seguiu o voto do relator, validando assim a resolução questionada. Também em setembro, o Supremo Tribunal Federal manteve a determinação de indenizar irmãos de uma menina morta por bala perdida em escola no Rio de Janeiro. O plenário da Corte rejeitou o recurso do município contra a decisão da ministra Rosa Weber. A repórter Evne Araújo tem as informações. O caso ocorreu em dezembro de 2002 na Escola Municipal Pernambuco, na capital fluminense. Jéssica de Jesus Teixeira, de 8 anos, foi atingida por uma bala perdida enquanto brincava durante o recreio. De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao receber estudantes na rede pública de ensino, o Estado assume o compromisso de preservar a integridade física dos alunos. Ainda de acordo com a decisão, mesmo sabendo dos riscos decorrentes de constantes conflitos entre traficantes nas proximidades, os agentes públicos que administram a unidade escolar não tomaram as providências necessárias para cumprir o dever de guarda e vigilância das pessoas sob os cuidados da escola. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal negou o recurso em que o município do Rio pretendia afastar a responsabilidade pela morte da estudante. Com isso, ficou mantida a decisão do Tribunal de Justiça Estadual que condenou o município a pagar R$120 mil por danos morais aos 3 irmãos da menina. A decisão do colegiado, em julgamento realizado no plenário virtual, confirma o entendimento individual da presidente do STF, ministra Rosa Weber, de que seria necessário reexaminar fatos e provas para se chegar à conclusão diferente da decisão de segundo grau, o que não é possível pela jurisprudência do Supremo. No mesmo mês, o plenário do Supremo Tribunal Federal validou a federalização de crimes com grave violação de direitos humanos. Para o colegiado, a medida ajuda a garantir obrigações assumidas pelo Brasil em tratados internacionais sobre o tema. Repórter Evne Araújo com os detalhes. A decisão foi no julgamento de 2 ações diretas de inconstitucionalidade pelo plenário virtual do Supremo. Os casos foram ajuizados pela AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros, e pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais. As entidades questionavam regra inserida na Constituição da República por uma emenda constitucional de 2004. O dispositivo prevê que, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República pode sugerir ao Superior Tribunal de Justiça a federalização do processo, para garantir o cumprimento de obrigações previstas em tratados internacionais assinados pelo Brasil. Com isso, a competência passaria da Justiça Estadual para a Justiça Federal. No voto, o relator das ações, ministro Dias Toffoli, explicou que a federalização leva em conta o fato de que a responsabilidade internacional do Brasil recai sobre a União
e não sobre os estados. Por isso, a emenda constitucional transferiu à esfera federal também a responsabilidade para investigar, processar e punir os casos de grave violação de direitos humanos em que haja risco de descumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais. Na avaliação do ministro, a mera modificação das regras de competência não ofende o Pacto Federativo nem a autonomia dos órgãos judiciais locais, porque o Poder Judiciário, apesar da diversidade de organização administrativa, tem caráter único e nacional. Dias Toffoli ressaltou ainda que a medida é excepcional, porque o Procurador-Geral da República não pode simplesmente escolher por conveniência ou oportunidade o caso que deseja submeter ao STJ. O próprio dispositivo constitucional traz os requisitos a serem preenchidos. Além disso, por se tratar de ato submetido à deliberação de colegiado do Superior Tribunal de Justiça, é pautada por critérios jurídicos sem arbitrariedade na formulação. O Supremo decidiu que bombeiros do Espírito Santo não têm exclusividade para fazer perícias em locais de incêndio. O julgamento ocorreu no plenário virtual em setembro. Repórter Amanda Mustafa. O questionamento foi feito pelo governador do Espírito Santo, alegando que a norma estabelecida na Constituição do Estado invade a competência da União para legislar sobre direito processual. Outro argumento apresentado na ação foi de que as perícias em questão fazem parte da apuração de infrações penais, que é uma atribuição da Polícia Civil. A perícia de incêndios realizada por um perito oficial e não um bombeiro também estaria prevista no artigo 173 do Código de Processo Penal. O advogado-geral da União e a Procuradoria-Geral da República se manifestaram pela procedência do pedido. O relator do processo foi o ministro Nunes Marques, que aceitou em parte o pedido feito pelo autor da ação para declarar a inconstitucionalidade parcial do trecho em questão. Para Nunes Marques, a exclusividade atribuída a esses órgãos no desempenho dessa função pode prejudicar a atuação das polícias civis na apuração criminal de fatos que envolvam incêndio ou explosão. Assim, o relator afirmou que entende ser caso de adotar a técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, de modo a excluir a interpretação segundo a qual a realização de perícias de incêndios e explosões é atribuição exclusiva do Corpo de Bombeiros Militar. E para fechar mais um bloco da nossa retrospectiva de setembro, vamos conferir a decisão que garantiu o pagamento do adicional de atividades externas e periculosidade para carteiros que usam motocicletas. Reportagem de Carolina Chaves. O TST havia autorizado o pagamento cumulativo de 2 adicionais aos carteiros condutores de motocicleta. Os Correios entraram com uma ação no Supremo alegando que a decisão do TST desrespeitou a autonomia negocial coletiva. Isso porque, segundo a empresa, caberia apenas o pagamento do adicional de insalubridade para atividades exercidas em motocicletas e que o adicional para atividade externa foi suprimida por uma lei de 2014. Mas o TST entendeu que o pagamento do adicional de atividade externa é para minimizar a condição de trabalho exercida na rua, que envolve questões de desidratação, restrição de acesso a banheiro, locais de descansos e para alimentação dos carteiros. Já o adicional de periculosidade, por uso de motocicleta, é previsto na CLT pela integridade física do funcionário que corre risco no trânsito. No Supremo, a relatora, ministra Rosa Weber, negou o pedido dos Correios por entender que a lei que extinguiu o adicional para atividade externa ofendeu a Constituição Federal e, por isso, manteve a decisão do TST e, dessa forma, o pagamento dos 2 adicionais para os carteiros motorizados. No próximo bloco, vamos conferir a decisão que validou a lei que permitiu a contratação de empréstimos consignados por quem recebe Bolsa Família ou outros benefícios sociais. A gente volta em instantes com a nossa retrospectiva. Estamos de volta com a retrospectiva do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal.
Os ministros validaram os dispositivos de lei que estabelecem que chefe da Procuradoria do Estado do Rio Grande do Norte seja nomeado dentre integrantes da carreira. O julgamento foi em setembro. As informações com a repórter Marta Ferreira. A ação foi proposta pelo Procurador-Geral da República. Ele questionou o artigo 87 da Constituição Estadual do Rio Grande do Norte. O dispositivo determina que o chefe da Procuradoria-Geral do Estado seja nomeado dentre integrantes da carreira. O argumento é que o dispositivo afrontaria o parágrafo 1º do artigo 131 da Constituição Federal, que prevê que a AGU tem por chefe o advogado-geral da União, de livre nomeação pelo presidente da República, dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Ressalta ainda que as procuradorias estaduais mantêm com o governador do estado relação correspondente à estabelecida entre a Advocacia Geral da União e o presidente da República. O processo foi levado a julgamento em sessão no plenário virtual, sob a relatoria do ministro Nunes Marques, que acolheu o pedido feito pelo autor da ação. A divergência foi aberta pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que julgou o pedido improcedente. Ele destacou que, embora a Procuradoria-Geral seja vinculada ao governador, não há dúvida de que se trata de verdadeira instituição de Estado, que extrapola a vontade de governos transitórios. Assim, Barroso entendeu que é razoável que o constituinte estadual, no exercício de sua auto-organização, entenda que um membro da instituição, em tese, tenha maior aptidão para exercer o cargo de Procurador-Geral do Estado com impessoalidade e eficiência. O voto de Barroso foi seguido pela maioria dos ministros, vencidos o relator Nunes Marques e o ministro Dias Toffoli. O Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a obrigatoriedade de pagamento de contribuição assistencial a sindicato. O julgamento foi em plenário virtual em setembro. Repórter Amanda Mustafa. Os ministros analisaram o embargo de declaração apresentado pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba. Em 2016, o sindicato queria adotar a contribuição que seria cobrada de todos os trabalhadores desde que aprovada em Assembleia, mas a cobrança foi questionada e o caso chegou ao STF. Inicialmente, os ministros decidiram que a contribuição não seria válida porque já havia o imposto sindical que era obrigatório a todos os trabalhadores. Mas esse imposto foi extinto em 2017 com a reforma trabalhista. Ao analisar os embargos apresentados pelo sindicato, o relator ministro Gilmar Mendes aderiu ao entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso. Segundo Gilmar Mendes, a contribuição assistencial só poderá ser cobrada dos empregados da categoria não sindicalizados se pactuada em acordo ou convenção coletiva e caso os referidos empregados não sindicalizados deixem de exercer o direito à oposição. Segundo Gilmar Mendes, assim, a contribuição é uma forma capaz de recompor a autonomia financeira do sistema sindical, concretizando o direito à representação sindical sem ferir a liberdade de associação. Os ministros fixaram a tese de que é constitucional a instituição por acordo ou convenção coletivos de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição. A tese tem repercussão geral reconhecida, por isso vale para todos os casos semelhantes. E fechando mais um bloco da nossa retrospectiva, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em setembro, validar a lei que permitiu a contratação de empréstimos consignados por quem recebe Bolsa Família ou outros benefícios sociais. Mais detalhes com Anderson Arcoverde. O julgamento foi em plenário virtual e terminou à meia-noite desta segunda-feira. Os ministros analisaram uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista, contra a lei aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado. A norma permite que beneficiários do Bolsa Família ou que recebem o BPC, benefício de prestação continuada, façam empréstimos consignados, que têm as parcelas descontadas diretamente nos pagamentos e juros menores.
A lei também aumentou de 35% para 45% o limite de comprometimento da renda de servidores, trabalhadores da iniciativa privada e beneficiários do INSS como os consignados. O PDT alegou que a medida pode aumentar o superendividamento e deixar o beneficiário ainda mais vulnerável, uma vez que ele compromete parte da renda antes mesmo do recebimento. O relator, ministro Nunes Marques, afirmou que, embora o partido não concorde com a política adotada, a lei não viola a Constituição. O ministro argumentou ainda que os beneficiários podem usar o dinheiro do consignado para pagar outras dívidas que tenham juros maiores. O voto do relator foi acompanhado por todos os outros ministros. E a nossa retrospectiva de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã com mais algumas decisões importantes que marcaram julgamentos em plenário virtual no ano passado. Eu espero você. Tchau!